Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Tudo bem, meu querido? Eu estou retornando e quero trazer para a sua vida a palavra de Deus que sempre clareia o nosso caminho. E hoje eu quero meditar com você no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 8 e 9, que diz assim: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Querido, estas palavras que estão em uma carta redigida por Jeremias, segundo a determinação do Todo-Poderoso aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo de Israel que Nabucodonosor havia levado para o cativeiro babilônico, faz um alerta sobre os falsos profetas e adivinhos que estavam usando o nome de Deus em vão naquela época. Mas essa mesma advertência é atual para os nossos dias. Eu tenho observado com muita frequência as pessoas que se dizem enviadas de Deus, profetizando, adivinhando em nome do próprio Deus, e esse tipo de gente agrada a multidão. Parece-me que o homem gosta de ser enganado. Eu digo isso, meu querido, porque as tais profecias nunca se cumprem. É óbvio que aqui eu não estou generalizando, pois existem sim homens e mulheres que são realmente enviados de Deus, como por exemplo foi o caso do profeta Jeremias, que falam o que Deus manda e o que esse mesmo Deus cumpre aquilo que ele falou em suas bocas. Mas o que tem me assustado é que até mesmo nas canções ditas como gospel estão cantando a frase Deus me mandou te dizer. E será que Deus mandou mesmo? Você já parou para pensar nisso? Todos nós prestaremos conta diante de Deus de todas as palavras que já saíram dos nossos lábios. Preste atenção no versículo 8. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Quantas vezes eu vi pessoas recebendo profecias que não batiam em nada com elas e ainda assim, por estarem diante dos irmãos da igreja, concordavam, alimentando os sonhos, ou seja, a falsa visão do falso profeta, fazendo com que ele tenha uma falsa autoridade divina diante do povo. Temos que ficar atentos, meu querido. Muitos estão profetizando mentiras e usando o nome de Deus em vão. E isso é algo muito sério, pois com tais mentiras podem até induzir uma pessoa a desfazer de bens materiais em proveito próprio ou induzir uma pessoa a tomar uma decisão pensando que é Deus que mandou e depois se frustrar quando vê que tudo não se passou de uma falácia humana, de profecias carnais. Eu gosto sempre de falar que Deus não é Deus de confusão. Quando me perguntam como saber se foi Deus que realmente mandou dizer uma profecia, eu falo: quando Deus falar com você não restará dúvida, porque Deus não é Deus de confusão. E a Bíblia me dá base para isso. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32 e 33 diz assim: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quando Deus fala conosco, Ele não diz entre linhas. Ele não diz, sabe, aquela noite ou aqueles papéis. Não, meu querido. Ele é objetivo. Ele é claro como a luz do dia. Se Ele te falar, Ele vai dizer o que aconteceu naquela noite. O que realmente se passava, e se for algo judicial, Ele pode até te dar o número do processo para que você não tenha dúvidas. Simplesmente porque Deus não é Deus de confusão. Dito isto, você sentirá paz em seu coração e não terá dúvidas. Sabe, querido, certa feita, conversando com um velho pastor amigo, ele me disse: olha, pastor Júlio, eu vou toda semana ao monte buscar a presença de Deus e agradecê-lo, e ainda assim, depois de muitos anos de ministério, poucas foram as vezes que Deus me mandou entregar uma profecia. E aí muitos vão dizer: que pastor é esse? E eu digo para você, é um pastor que só fala o que Deus manda, e não segundo a carne e as emoções que direcionam. Cuidado com os que viajam de igreja em igreja com os chamados ministérios da profecia. Nunca em toda a Bíblia você encontrará um profeta de Deus levando profecias por atacado. Digo, profetas de Deus e não falsos profetas e adivinhos. Lembre-se, meu querido, se Deus tiver que falar com você, Ele vai falar e não deixará dúvida
alguma de que foi ele que falou. Ainda existem profetas sérios e tementes a Deus, mas muitos são os que usam o nome deste mesmo Deus em vão. Destes, acautelai-vos, diz a palavra. Eu oro com você. Soberano Deus, Pai amado, querido, fiel e bondoso, derrame sobre cada um de nós, Pai, o discernimento, a sabedoria, o Teu Espírito Santo, que o Teu filho e a Tua filha possam examinar as Escrituras para não caírem em falácias humanas, para não caírem na lábia dos falsos profetas e adivinhos que têm usado em vão o nome do Senhor. Estes que agem assim, eu entrego nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça justiça. Eu oro em o nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu vou ficando por aqui. Lembre-se, Deus ainda fala com o seu povo. Deus usa homens, mulheres, crianças. Na Bíblia, Ele usou até animais para falar com o homem. Deus ama falar com o homem. Mas, infelizmente, tem muitos homens que estão pregando mentiras. Acautelai-vos. Se o Eterno permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.